Deus. A igreja adorando ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmos 116, verso 12. Salmos 116, verso 12. Amém? Nós podemos ler esse texto todos juntos, numa só voz, num só coro. Vamos lá? Amém. Podemos sentar? O tema da mensagem desse culto, nessa manhã, é sobras ou primícias. E para a gente entender, os irmãos sabem o que é sobra? Sim ou não? Sim. Sobrou. Está lá. E o que é primícia? Vamos falar um pouquinho o que é primícia para a gente entender. Primícia, vou falar de uma forma literal e de uma forma histórica. No Antigo Testamento, as primícias eram a primeira colheita. A primeira colheita da terra era a primícia. A primeira cria do rebanho era a primícia. Então nós vemos que a primícia é, antes de desfrutar do restante da colheita, eu entrego a primeira parte. Eu entrego aquilo que eu colhi primeiro. Mas se a colheita foi ruim depois, a primícia é a primeira parte. O rebanho, a primeira cria do rebanho é a primícia. Então, a primícia era o que vinha primeiro e o restante era para o sustento da família. E isso tudo nós vamos ver, a palavra de Deus fala sobre isso lá em Êxodo 23, 19, em Provérbios 3, 9. Agora, qual é o significado espiritual da primícia? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que a primícia hoje tem como significado o reconhecimento da soberania de Deus como provedor. Só se entrega a primícia quando eu reconheço Deus como provedor de todas as coisas. Segunda coisa que a primícia vai trazer para mim é fidelidade e confiança. Se eu entrego a primeira parte, se eu entrego o primeiro fruto, eu reconheço a soberania de Deus como provedor, eu reconheço a confiança que eu tenho em Deus. E o terceiro é a consagração do restante. Porque se eu entrego o que é primeiro, eu creio que Deus é provedor do restante. Amém? Então, primícia vai vir sempre com essa visão daquilo que é primeiro, daquilo que é talvez o mais importante ali, sem saber do que vem depois. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 20, ele vai dizer que Paulo chama Jesus as primeiras primícias do que dorme. Paulo coloca Jesus como uma primícia para nós. Mas mais à frente nós vamos ver, lá em Tiago 1,18, dizendo que as primícias das suas criaturas, falando que a igreja é uma primícia de Deus. Então pare para pensar que você é uma primícia de Deus, da criação de Deus, daquilo que Deus faz. Só que entendendo o que é sobra e entendendo o que é primícias, o salmista, no Salmo 116, ele faz uma pergunta, que é o título, da nossa mensagem hoje,
sobras ou primícias? E o título dessa mensagem é uma pergunta que sonda cada coração de nós nessa manhã. Que darei eu ao Senhor? E essa pergunta eu quero que você reflita por um momento. O que você está entregando ao Senhor hoje? É sobra ou é primícia? O que eu estou entregando ao Senhor? E essa palavra, irmãos, ela é um confronto para nós hoje, porque nós vivemos uma geração que aprendeu a dar a Deus o que sobra. Nós vivemos uma geração que aprendemos a dar a Deus o que sobra. E nós chamamos isso, sabe de quê? De teologia do resto. Pastor, o que é isso? A teologia do resto é quando o reino de Deus entra no plano B da nossa existência. E eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender o que é teologia do resto. Eu lembro da minha avó como ela orava. A minha avó ia orar, e eu lembro que ela começava a orar, e ela me chamava para orar com ela. Meu filho, vem cá orar, que eu ia dormir com a minha avó, e aí tinha que orar com a avó antes de dormir. E eu dobrava o joelho do lado dela, ela começava a orar. Eu dormia, e minha avó estava orando. Às vezes minha avó ficava de joelho 3 horas orando. Era uma geração que priorizava a oração. Hoje, como é que a gente ora? Como é que você ora hoje? Às vezes a gente nem se dobra de joelhos, irmãos. Às vezes a gente vai dormir, a gente deita já com coberta na cabeça, Senhor, me dá a noite, amém, glória a Jesus, amém. Está tudo certo. E a gente acha que a gente está fazendo o que é bom, está certo, eu sou um servo de Deus. É a teologia do resto. Porque nós perdemos horas e horas no celular, nós perdemos horas e horas em frente a uma TV, nós perdemos horas assistindo um jogo de futebol, eu perco horas em tantas coisas, mas na hora de entregar a Deus, eu entrego o resto. E eu acho que está bom. Então a nossa geração hoje é uma geração que ela vem, a geração vem se passando, o evangelho vem diluindo. Ele vem, cada ano que passa, se coloca mais uma gotinha de alguma coisa no evangelho e muda, vai colocando aqui. O evangelho vai ficando diluído, aquela essência do evangelho não tem mais. Se perguntar aqui, ninguém precisa responder, porque a gente não quer constranger ninguém. Porque eu me incluo nisso. Quantas horas eu passo por dia orando? Alguém fica aqui 2 horas orando? Eu tenho certeza que não, difícil. Talvez os mais idosos ainda tenham aquela geração de orar, vai passar algum tempo orando. Mas a nossa geração, eu vou dar um chute aqui de, no máximo, 10 minutos por dia de oração. No máximo 10 minutos de oração. É a teologia do resto. E aí, como funciona a teologia do resto? Irmão, sabe como funciona a teologia do resto? Nós estamos numa zona de conforto tão profunda que a igreja, a obra, o serviço do Senhor, eles são empurrados por um plano B, às vezes plano C, às vezes nem entra na nossa agenda. Você quer ver um exemplo? Hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, tem muita gente que já organizou a agenda de amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então nós organizamos a nossa agenda, nós organizamos a nossa carreira, nós organizamos o nosso momento em família, nós organizamos o nosso momento de lazer, nós organizamos o nosso descanso. Eu preciso descansar, a gente organiza o nosso descanso. E aí, se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se sobrar tempo, eu vou no culto. Mas se tiver frio como está hoje, você fala, hoje está frio, o senhor sabe que eu preciso descansar mais um pouquinho, estou cansado. E aí, o que vai acontecendo? Se sobrar energia, eu sirvo. Se sobrar recurso, eu oferto. E aí nós começamos a convertermos a Deus soberano no universo em um herdeiro das nossas
migalhas. A primícia, eu pego, recebi o salário, eu pego o que é do Senhor e eu entrego. Isso é primícia. Nós vivemos uma geração que eu pago todas as contas, não sobrou. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. É claro que Ele sabe. Ele é Deus. Mas você entregou para Ele primícia ou resto? Ou sobra? O que você entregou? E aí nós estamos numa geração que nós acostumamos, entramos numa zona de conforto tão grande que nós acostumamos a justificar as sobras que eu dou para Deus, o resto que eu dou para Deus. E eu justifico o resto dizendo que eu estou dando para Deus como se Deus tivesse que aceitar como o melhor meu. E o salmista, ele traz uma palavra: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Eu não conheço a vida de cada um aqui, mas eu vou dizer algo que talvez possa ser para você. Talvez você está sentado aqui hoje e você não deveria estar aqui porque o diabo já tentou tirar a tua vida tantas vezes e Deus preservou porque Ele te ama. E o que você tem dado ao Senhor? Talvez você era para estar num leito de hospital, acamado em uma cama, e você não está porque o Senhor te livrou disso. E o que você tem dado ao Senhor? Mas eu não quero trazer os benefícios apenas os benefícios dessa vida para uma reflexão nossa. Porque o salmista fala que darei ao Senhor por todos os benefícios que o salmista está se referindo aqui não são benefícios materiais. E a nossa geração confunde dar a Deus alguma coisa por aquilo que Deus me dá. E Deus não é nosso empregado para dar aquilo que você quer ou que você precisa. Deus já deu para mim e para você o que nós precisamos. Foi Jesus Cristo morrer numa cruz do Calvário. Isso por si só já é suficiente para ser os nossos benefícios. Porque nós estávamos, irmãos, a palavra de Deus fala que nós estávamos largados, abandonados. Nós éramos, o salmista Davi, ele diz que ele era um lixo, que Deus tirou ele de um monturo de lixo, de lama, de perdição. E você acha que Deus tirou você da onde? Quem é você sem o Espírito Santo na sua vida? Quem é você? Irmão, se o Espírito Santo sair da minha vida hoje, eu estou perdido, você está perdido. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem a ação de Deus na nossa vida. E o salmista, ele faz essa pergunta para uma reflexão nossa. Que geração de cristão nós estamos se tornando? Que geração de homens e mulheres de Deus estamos se tornando? Uma geração que vive no comodismo, que vive numa zona de conforto, que o meu dia de domingo ir na igreja é suficiente para Deus, eu estou pagando a Deus o favor que Ele fez por mim. E não é isso. Não é isso. Nós vivemos uma geração em que está no culto, posta um pedacinho do culto, você acha que isso é ser cristão. E não é, irmãos. Deus não aceita o segundo lugar no seu coração. Isso não é primícia. Eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar a família, abandonar filhos e ser só crente cristão, não. Mas Deus precisa ser algo no meu coração, em primeiro lugar no meu coração. Um Deus que te deu tudo, não pode receber o resto. Um Deus que te deu tudo, não pode receber o resto. Não pode. Nós temos exemplo de homens no passado que entregaram a Deus a sua vida de uma forma, passaram por tanta peleja, mas alcançaram o principal, que é estar na glória de Deus. Ou Ele é Senhor das suas primícias, ou Ele não é o Senhor da sua vida. Não existe meio termo, irmão. Ou Ele é Senhor de suas primícias, ou Ele não é Senhor de sua vida.
E aí o salmista ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quais são os benefícios que o Senhor tem feito para nós hoje? Pode passar, por favor? Quais são esses benefícios? Os benefícios são as origens da primícia. A graça antecede a ação e o benefício supremo. Você fala: pastor, só isso? É só isso? Nós não começamos, na teologia reformada, não começamos pelo que fazemos, mas pelo que Deus já fez. Então, por que eu preciso entregar minha primícia? O que Deus já fez? A dedicação espiritual é o fruto transbordante do amor soberano que nos resgatou. Sabe qual é a teologia de hoje? Qual é que ensina hoje? Você faz para receber. Eu tenho que fazer para receber. Isso é mentira, porque nada que você possa fazer possa mudar o que Deus tem para você. Agora, nós precisamos ser transbordantes por aquilo que Deus já fez por mim e por você. Ele enviou Jesus a morrer na cruz por mim e por você. O nosso pecado foi perdoado. Você sabe o que é isso? O seu pecado. Você consegue lembrar dos pecados que você viveu no passado? Quem consegue lembrar dos pecados do passado? Você consegue lembrar dos pecados? Você consegue lembrar da imundície que você vivia? Da onde você estava? De como você era? Que hoje você lembra da nojo? Você fala assim: olha, que nojo que eu tinha daquilo. Que nojo daquilo que eu fazia. Que nojo daquilo que eu me comportava. Da forma que eu me... Você lembra disso? Jesus te tirou de lá. Ele te resgatou de lá, mesmo você não merecendo, mesmo você não sendo merecedor, mesmo não sendo digno, Ele te amou de uma forma tão grande, porque você é primícia dEle, você é um amor, Ele te amou, Ele te resgatou, Ele te colocou aos pés dEle. Irmãos, que coisa maravilhosa! Ele não julgou você pelo pecado que você fez, Ele não julgou você pelo erro que você fez, Ele não julgou você pelas coisas que você fez, mas Ele te amou, Ele te resgatou, Ele te trouxe para a luz. Isso é o benefício, é a graça, porque nós não merecemos. A graça antecede a ação, nós não merecemos isso, mas Ele fez. Aí hoje que eu estou salvo, hoje que eu estou limpo, hoje que eu vivo na graça, se der tempo, eu vou à casa do Senhor. Se der tempo, eu me dedico à casa do Senhor. Se der, eu faço, é sobra, e não pode ser assim. O segundo benefício é o benefício supremo, o maior de todos os favores foi a cruz do Calvário. Ali, o Senhor não nos entregou as suas obras de compaixão, Ele sacrificou o seu melhor por pecado. Quem tinha que morrer pelos pecados era eu, era você, nós tínhamos que morrer pelo nosso pecado. E às vezes a pior coisa, irmãos, que nós podemos ter é o ego. É o ego que às vezes nós se achamos bom, se achamos melhores. Eu indico aqui um livro para os irmãos lerem, Ego Transformado. Vale a pena ler esse livro. Mostra como que nós somos orgulhosos e o que Deus fez por nós. Nós precisamos quebrar esse ego de que eu sou merecedor, de que eu sou e nós não somos. Então, Deus entregou o seu melhor para quem não merecia. Você entregaria algo de melhor que você tem para alguém que não merecia? Porque nós estamos vivendo uma cultura em que nós só entregamos para aquele que merece, aquele que faz por merecer. Salvação não é por merecimento, é por graça, é por misericórdia, foi por amor. E é isso que hoje nos traz aqui. Não é porque eu estou aqui porque eu estou aqui porque eu quero agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. O Calvário foi o lugar onde Deus entregou a sua maior primícia por nós. Jesus foi entregue por nós. Diante de uma cruz que custou o sangue de Cristo,
Oferecer a Deus apenas as nossas obras não é cansaço, é ingratidão. Quando eu ofereço, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou... É ingratidão. Pode passar? E aí, irmãos? A memória e gratidão. A gente precisa sair dessa zona de conforto nossa. O salmista olha para trás e recapitula a providência divina. A gratidão é o combustível para o serviço. Gratidão. Presta bem atenção. Não é o esforço humano. Eu vou na igreja todo domingo porque eu vou estar lá. Não, eu venho à casa do Senhor por gratidão. Eu vim porque tem ceia. Isso não é cultuar o Senhor. A resposta da alma é gratidão. O salmista, ele faz essa pergunta, ele diz assim, olha, que darei eu? Então não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu amigo, não é o pastor, é o que você dá ao Senhor. Ele individualiza isso de uma forma tão importante para a gente não se esquivar de dizer assim, não é ele, não é fulano, não. Isso tira a coletividade do texto e gera individualidade. Nos coloca sozinho diante de Deus. No dia do juízo, vai ser você que vai responder. Não, peraí que eu vou chamar o pastor lá para justificar. Não é o pastor que vai justificar você diante de Deus, é você. Por isso que o salmista ele coloca uma individualidade nesse texto, para que nós possamos refletir. E eu confesso para os irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei com vergonha. Vergonha. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado. Por aquilo que... E essa pergunta nos constrange de tal modo que a gente fica com vergonha. O que você tem dado a Deus é suficiente? O que você tem entregado ao Senhor é as primícias da sua vida? Ou é a sobra? João Calvino, ele nos lembra que o nosso coração é uma fábrica de quê? De ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós gastamos e nós criamos ídolos, irmãos, em tanta coisa. Tem gente que cria ídolo com trabalho. E o trabalho ele vira uma justificativa para mim não ir na igreja. Sempre criamos esse ídolo. Às vezes o ídolo é a nossa família. Nós temos uma justificativa, criamos aquele ídolo para deixar de cultuar o Senhor. Você deve estar com a sua família, você deve viver para a sua família, você deve estar junto, mas nós temos que ter um equilíbrio. Pastor, hoje eu vou passear com a família. Amém, meu irmão. É uma bênção. Estou de férias, vou viajar com a família. Glória a Deus. Agora, no outro domingo, pastor, domingo eu não vou estar na igreja porque tem um aniversário que eu vou estar com a família. No outro domingo, pastor, eu não vou estar na igreja porque marcamos um compromisso em família. Eu pergunto, está equilibrado? Tá? Agora, qual o segredo? Quando a gente traz a família para ter essa responsabilidade junto, de buscar ao Senhor. Nós criamos ídolos seculares, corremos atrás de tantas coisas, nos esgotamos. Sabe quando você
faz, e você não se sacia, porque o que você faz é insuficiente para resolver o problema da sua vida? A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, e o que mais? E a sua justiça, e todas, ele fala todas. Ele não fala, busca a Deus e eu vou cuidar da tua saúde. Busca a Deus que eu vou cuidar da tua casa. Busca a Deus que eu vou cuidar do teu sustento. Não. Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, meu irmão, se não está dando certo, nós precisamos rever. Precisamos parar e rever. Espera aí, pastor, não está dando certo, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso rever. E aí, a nossa geração começa a rever o quê? Começa a rever a planilha, começa a rever os custos, começa a rever isso aqui, começa a rever aquilo de lá, e a gente perde mais tempo revendo. Sabe o que a Bíblia ensina? Vai buscar a Deus, começa a se dedicar ao Senhor, fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas a minha premissa está aqui, Deus proverá para si o Cordeiro de Deus. É isso que o Senhor quer que nós desfrutamos. Viver na dependência de Deus, irmãos, não é fácil, mas é uma experiência inexplicável viver a dependência de Deus. E é isso que o Senhor quer, de que nós façamos uma análise para que nós possamos entender e fazer uma troca justa. Nós gastamos o nosso melhor nesse mundo, irmãos. Nós gastamos o nosso melhor nesse mundo. Às vezes nós reclamamos, né? Ontem nós falamos até para o departamento de louvor, a gente já chega querendo sair para o ensaio. Eu já chego no culto falando assim, será que o culto vai demorar hoje? Porque eu tenho um churrasco para me ir, e eu não posso perder tempo, porque eu tenho que fazer um almoço meio-dia, eu tenho que ir na casa de fulano, mas se demorar eu vou sair, será que eu vou no culto? Eu não vou no culto hoje porque não vai dar tempo de eu resolver minhas coisas. Olha como é que a gente coloca o Senhor em segundo plano, sem perceber. O reino de Deus virou um compromisso secundário. Você já parou para pensar nisso? Que o reino de Deus ele vira um compromisso secundário. A zona de conforto é o cemitério da dedicação espiritual. A zona de conforto é o cemitério da dedicação espiritual. Quando você entra numa zona de conforto, você está no cemitério. Quem for resgatado do inferno não pode viver como se a igreja fosse apenas um clube de fim de semana. Meus irmãos, é bom estar aqui, socializar, ver os irmãos, é bom, é ótimo. Mas o culto do final de semana não pode ser só isso. Sabe por quê? Ele te resgatou do inferno. Então nós precisamos entender que estar aqui, eu estou prestando o meu culto a Ele. E o meu culto é 100%? Ou o meu culto é o resto? Às vezes, nós estamos na igreja e eu estou ligado na rede social. Estou aqui, o culto está rolando, eu estou lá. Aí eu vejo um vídeo engraçado e ainda mostro para quem está do lado. Isso é culto ao Senhor? Isso é cultuar ao Senhor? A alma, o salmista ele está dizendo o seguinte, olha, a gratidão é o combustível para o serviço. Sustento diário, cada fôlego de vida pertence a Ele. Dívida incalculável, redimidos por um preço impagável. Meus irmãos, nós temos 2 cultos por semana. Se somarmos o nosso tempo de dedicação ao Senhor, nós vamos ver como é que vai ficar. A gente se envergonha. Pode passar, por favor? Calvário versus conforto. Qual o custo do comodismo? A zona de conforto espiritual é sutil. Ela é sutil. Ela não
nos faz abandonar a fé de imediato, mas nos ensina a amar a poltrona mais do que era a cruz. Isso é forte, irmãos. E aí, essa zona de conforto, a gente, sabe aquele auto-engano que a gente faz? Quando eu não quero fazer para o Senhor, e eu começo a justificar para mim mesmo. Poxa, eu levantei a semana inteira de madrugada. Está na igreja? Não. Aí, esse conforto espiritual ele é sutil. A gente começa a justificar todo dia. Não, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não fiz o meu devocional, mas também Deus entende, Deus sabe. É eu criando a minha zona de conforto. Aí nos faz abandonar a fé, não de imediato, mas Ele nos ensina a amar mais a poltrona do que a cruz. Mais o meu conformismo, mais o meu eu. E aí tem uma frase aqui: quem foi salvo por um sacrifício supremo não pode responder ao Senhor com um cansaço do seu domingo. Quando você estiver cansado para vir da igreja, você tem que lembrar que Jesus foi a ovelha muda na cruz no teu lugar. Não foi algo assim que, não. Pode passar? E aqui, só para os irmãos entenderem a anatomia do nosso tempo. Como é que o nosso tempo é dividido? Em média, a gente trabalha 44 horas por semana. Em média é isso. Às vezes até mais, mas em média 44 horas por semana. Lazer e rede social. Isso aqui é uma média de uma pesquisa. 25 horas. Dependendo de pessoas, isso aqui dá mais do que o trabalho. Que está no trabalho, está na rede social, está em casa, está na rede social. Sonos e rotinas, 56 horas semanais. Obra de Deus, qual é a média? Qual é a média? 3 horas. E aí a gente acha que fez o suficiente. O pior, sabe qual é o pior, irmãos? Que a gente acha que essas 3 horas se resume, eu vim na igreja, prestei meu culto, agora vivo a minha vida livre. Não. Oferecemos a Deus as frações restantes e desgastadas do nosso tempo e chamamos isso de adoração legítima. Você está com a cabeça aqui ou está pensando em outra coisa lá fora? Seja sincero com você. Quem começou o culto aqui pensando, nossa, eu tenho que fazer isso hoje? Quem começou o culto aqui pensando num problema? Quem começou o culto aqui pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer durante a semana? Porque se você começou o culto assim, você está aqui, mas a tua cabeça está aqui. Está aqui. Então essa hora nem conta. Faz uma experiência, meu irmão. Quando vier no culto, fala, pastor, eu vou fazer essa experiência. Quando eu vier no culto, eu quero realmente cultuar o Senhor. Eu não quero saber o irmão do lado, eu não quero saber o irmão da frente, eu não quero saber o irmão de trás, eu não quero saber, eu vou vir aqui adorar, vou vir aqui levantar minhas mãos e bendizer, eu vou vir aqui dedicar o melhor do meu tempo ao Senhor. Porque às vezes eu venho na igreja e minha cabeça está lá fora. Olha a nossa anatomia do tempo como é que está. Os irmãos concordam com isso aqui ou isso aqui é mentira? Sim ou não, irmãos? É uma verdade que dói essa verdade? Dói, irmãos. Dói. Eu vou dizer para os irmãos que às vezes não chega nem 3 horas, hein? Porque aqui não é 3 horas dentro da igreja. É tempo dedicado a Deus. Pode passar? É dia de ceia, o pastor pegou pesado hoje, né, irmãos? Podia trazer uma palavra boa, né? Uma palavra assim, vamos cear, participar da mesa do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos acordar para o evangelho que a gente está vivendo. Qual é a virada de postura que nós precisamos ter? Nós precisamos devolver as premissas do Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que é do Senhor. Como o texto do Salmo nos ensina a sair das obras, das sobras, né, e voltar para as primícias. Que darei eu ao Senhor?
A pergunta do salmista. O que eu vou dar ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim? Por tudo que Ele fez por mim. E aí, irmãos, nós temos as primícias requeridas de Deus. As primícias de afeição, as primícias de tempo e as primícias de serviço. Quais são as primícias de afeição? Amar ao Senhor sobre todas as coisas significa reordenar os nossos maiores prazeres ao redor de Cristo. Então, essa primícia aqui, ela é necessária. Nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, e às vezes nós amamos tanto outras coisas, e o Senhor não está em primeiro lugar. Tem gente que vai amar mais o carro, tem gente que ama mais o carro do que a esposa, mais o carro do que o filho, e mais o carro do que o Senhor. Tem gente que ama mais o seu eu, a vaidade, do que o Senhor. Então é importante amar ao Senhor sobre todas as coisas, significa reordenar, colocar em ordem a nossa vida para que os nossos prazeres estejam ao redor de Cristo. Eu paro para pensar que a gente vem vivendo gerações, e cada geração que vem, ela tem uma particularidade, ela tem um jeito de ser. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia de trabalho. A geração do meu pai, o importante era ter uma carteira assinada, ele passou isso para mim, mas a geração de hoje já pensa diferente, que não importa ter uma carteira assinada, você tem que viver bem, você tem que ter um tempo melhor de vida, você tem que desfrutar mais da vida, vai mudando. E isso é natural da vida, né? As coisas mudarem. O problema é que quando nós levamos isso para o Evangelho, se vive um Evangelho muito superficial, em que nós satisfazemos com o oba-oba do Evangelho e achamos que isso é cultuar o Senhor. E na hora de cultuar o Senhor, nas primícias de afeição daquilo que precisa fazer, eu não cultuo o Senhor. A segunda primícia que a gente coloca aqui é o tempo. O tempo dedicado à obra e ao serviço comunitário não deve ser o que sobra, mas o que é planejado primeiro. Quando você monta a sua agenda, você coloca lá os compromissos com o Senhor. Ó, eu quero estar aqui tem um dia do ensaio, aqui tem um dia da reunião, aqui tem um dia do culto, aqui tem um compromisso, eu quero estar ali. Ou é o que sobra? O que é? E as primícias de serviço, investir seus melhores talentos e dons no avanço do reino de Deus com diligência espiritual. O que você sabe é porque Deus te deu. Você está investindo no avanço do reino? Você está colocando isso no avanço do reino? Como que nós estamos vivendo isso? O salmista, ele diz, né? As primícias, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha o que ele fala, que darei eu ao Senhor. Aí ele fala, tomarei o cálice da salvação. Eu invocarei o nome do Senhor. Sabe o que significa? Significa que tomar o cálice da salvação é testemunhar. É priorizar o culto público. Acima de qualquer compromisso. É entender que eu vou separar um dia para o Senhor, de gratidão ao Senhor, de separar a oferta. Isso é inegociável. Depois ele fala, prepararei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É o compromisso, é o serviço, é o tempo. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É dedicar-se à obra de Deus, significa gastar tempo com aquilo que tem valor eterno. Às vezes, irmãos, como igreja, nós até fazemos algo que não deveríamos fazer. Mas às vezes a gente vai fazer uma reunião, a gente fica assim, fulano, ó, dá para você hoje? Dá para você hoje? Vamos reunir, vamos fazer um encontro, dá para fulano? Dá para todo mundo?
A gente tenta encaixar na agenda de todo mundo, o que deveria ser o seguinte: olha, nós vamos fazer isso aqui, todo mundo se encaixar naquela agenda, mas é o contrário. Então, se der, eu faço. Aí o salmista fala, né, o que ele dará? Ó, eu vou fazer o Senhor, eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Significa, irmãos, usar os talentos, os dons para a obra do Senhor. Às vezes você sabe tocar um instrumento e você não quer tocar na igreja porque você sabe cantar e você não quer cantar. Você tem uma voz boa para cantar, não quer. Às vezes você sabe muito bem, está ali na recepção, você pode estar muito bem ajudar nas coisas da igreja, mas você não faz porque não quero. Pode passar? E aí, irmãos, fidelidade sem reservas. O altar exige o todo. Quem já leu o livro Vai Te Custar Tudo? Vai te custar tudo, irmão. Não é 30%, 10%. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que é 10%. Não, é 100%. João Calvino asseverava que o coração é uma fábrica de falsos deuses. Quando dividimos a nossa lealdade entre o altar e o comodismo pessoal, criamos um ídolo para nós mesmos. Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita o segundo lugar, é 100%, irmãos. Não dá para a gente ser cristão só aqui na igreja. É 100%. Pode passar? E aqui, agenda versus altar. Área de vida, mentalidade de sobras e mentalidade de primícias. Só para a gente ver qual mentalidade você se encaixa mais. O dia do Senhor, apenas descanso para a próxima semana. Agora, o dia de servir a Cristo e a igreja. A primícia você tem essa mentalidade. Não, aqui é um dia de descanso. Trabalho e dons. Se houver energia extra, eu ajudo. Se for primícia, eis-me aqui. Gasta as minhas forças, se dedica à obra do Senhor. Prioridades. Meus alvos pessoais em primeiro lugar. Primícias, buscai em primeiro lugar o seu reino. Coração, vê a igreja como acessório opcional. Nas primícias, vê o reino como fundamento de vida, é necessário o reino. Qual é a mentalidade que você está vivendo hoje? E qual é o caminho da entrega? Como é que a gente pode mudar esse cenário, irmãos? Tem como mudar? Tem. Tem como mudar. Pode passar? E a gente muda, primeiro, arrependimento. Reconhecer que temos retido as primícias que pertencem a Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer hoje é arrependimento. A gente olhar para a nossa vida e falar assim: eu estou entregando tudo que é primícia que eu tenho que entregar ao Senhor, ou eu estou retendo para mim? Se eu estou retendo para mim, arrependimento. Segundo, reordenamento. Reorganizar a agenda semanal priorizando as coisas eternas. A gente precisa fazer isso. Depois, serviço ativo. Engajar-se num trabalho local saindo do papel de mero espectador. Quarto, a colheita. A alegria soberana em ver o reino avançando através de nós sermos um instrumento na mão do Senhor. E o que o salmista ensina aqui é exatamente isso. Que darei eu ao Senhor? E para fechar, o departamento de louvor pode vir. Pode passar? Não ofereça a Deus, irmãos, não ofereça a Deus aquilo que é sobra. Não ofereça a Deus aquilo que hoje a resposta não pode ser
o que sobra no seu domingo. Não pode ser o que resta de sua energia após uma semana inteira correndo. Muitas vezes chegamos aqui cansados, exaustos, mas às vezes não traz a solução que precisamos. Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele exige e Ele merece as primícias. O reino de Deus na terra se move através de vidas dedicadas, de homens e mulheres que se decidiram que a obra de Deus, como ofertar esse tempo ao Senhor, de fazer, decidiram que a obra de Deus não seria o segundo plano. E eu quero te convidar hoje. Chega de desculpas para você mesmo. Chega de mornidão na sua vida. Hoje é um dia de que nós vamos participar da mesa do Senhor. Podemos estar de pé? Hoje é um dia que nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu quero convidar você a realmente que para e faça uma reflexão da sua vida hoje. Chega de dar desculpa para você mesmo, dizendo que não, é um jeitinho. Não, não é. Saia da zona de conforto. Deixe o comodismo da poltrona e se entregue ao altar do Senhor. Não ofereça a Deus o resto de uma vida que Ele comprou por inteiro. Que a partir de hoje, o Senhor receba o seu melhor, o seu primeiro, as suas primícias. Amém? Vamos louvar o Senhor? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, talvez nós chegamos aqui e esperávamos ouvir uma outra mensagem. Mas eu quero dizer para você que a mensagem de hoje, ela é necessária para a nossa vida. Ela é necessária para que nós possamos entender que o Evangelho não mudou. Que o sacrifício de Cristo não perdeu o valor. Nós não podemos nos acostumar achando que Jesus morrer na cruz por nós no Calvário foi algo simples. Não, não foi. Mas eu quero dizer a você, como eu cheguei aqui
E muitas coisas eu preciso reorganizar na minha vida, reorganizar o meu tempo. Eu quero hoje colocar minha vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, me arrependo, eu quero corrigir isso. Eu quero convidar você a tomar essa atitude também de arrependimento, de falar: Senhor, eu preciso de mais intimidade. Eu preciso de mais busca. Eu preciso de mais, Senhor. Não aceite esse evangelho diluído. Não aceite o oba-oba como: eu estou fazendo para o Senhor. Não. É primícia. É primícia. Não ofereça a Deus o resto da sua vida que Ele comprou com sangue, que Ele pagou o preço no Calvário. Ao participarmos da mesa do Senhor hoje, venha entendendo que eu não merecia estar aqui, que eu não merecia participar dessa mesa, que eu não era digno disso. Mas ao mesmo tempo, com o coração disposto a se arrepender, de entregar sobras para Deus e se comprometendo: Senhor, eu quero entregar as primícias. Você sabe, eu sei, da minha vida eu sei as sobras que eu estou entregando a Deus. Você sabe da sua vida as sobras que você está entregando a Deus? Você sabe? Você sabe as primícias que você deve entregar e não está entregando. Deus não vai obrigar você a dar primícias a Ele. Ele não te obriga. Mas Ele espera de um coração salvo, de um coração que foi resgatado desse mundo. Ele espera de você gratidão, de entregar o melhor. Amém? Amém. A palavra de Deus diz lá em Coríntios,